Salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Softball, ponto de interrogação, para falar um pouquinho aí do que aconteceu nesse último final de semana. Já aconteceram os primeiros jogos aí das semifinais do Campeonato Carioca, né? O Flamengo ganhou aí do Madureira de 3-0, algo que era previsto. E Vasco e Fluminense foi 1-0 Fluminense, num jogo meio doido, né? Então, assim, o início do jogo, né, a galera muito tensa, o Zubeldia entrou no campo, basicamente para brigar com o juiz, foi expulso de bobeira. Então, o Flamengo foi um resultado esperado, mas o Vasco e Fluminense, a gente esperava. Eu estava vendo o jogo com meu filho, com o Vinícius, né, que vocês conhecem. Aí, a nossa expectativa era que fosse um jogo um pouco mais aberto, né? O jogo foi bem fechado, foi bem diferente do que a gente imaginava. Mas o Fluminense, depois da parada técnica do primeiro tempo, melhorou, né? O Fluminense foi melhor do que o Vasco no jogo. Resultado, aliás, que causou a demissão do Diniz. E aí a gente, aqui no nosso primeiro vídeo aí de resenha, né, no canal, com o Vinícius, com o Alberto, a gente tinha colocado aí que em mais 5 ou 6 jogos o Diniz ia ser demitido. E aí o Diniz foi demitido agora já. Eu, particularmente, acho que foi errada essa demissão do Diniz agora, porque o Vasco vai para uma semifinal de Campeonato Carioca, que para o Vasco, por mais que o Campeonato Carioca não seja importante, mas para o Vasco seria muito importante essa classificação, né, jogar essa final. O Vasco que vem aí de uma final de Copa do Brasil, né, no ano passado, então seria importante, que é como se fosse uma consolidação do time do Vasco conseguindo chegar a disputar os campeonatos, né, que ele vem disputando, ele conseguir competir, né? Era uma amostra de competição do Vasco. Mas acabou, e sinceramente eu não li notícias, não tenho informações do como aconteceu, né? A nota oficial do Vasco diz de demissão do Diniz, então a gente não sabe se foi em comum acordo, não sabe se realmente foi só um movimento do Vasco, se realmente teve um movimento do Diniz também para isso, né? Ele estava sendo muito cobrado. A pedido de rescisão do Coutinho também acho que abalou um pouco a estrutura do Vasco, mas por mais que eu sou uma pessoa que eu entenda que o Diniz ele é super valorizado como treinador, né? Eu acho que ele não era o momento de desligamento do Diniz agora. Eu acho que não foi um bom movimento. E aí agora o Vasco está no mercado e assim não tem tantas opções de mercado também para o Vasco, né? Porque tem questão de grana, tem questão de jogo, tem questão de elenco. Então vamos ver o que o Vasco vai buscar de comandante, né? E aí falando um pouquinho do lado do Fluminense, a gente teve Cara, o Zubeldia, desde a época do São Paulo, eu acho ele bom treinador, eu gosto dele. Eu acho que o Zubeldia tem ideias claras de jogo, tem ideias claras de movimentação dos times dele, e ele com um elenco bacana, eu acho que ele consegue promover esse tipo de jogo que ele gosta. Só que o Zubeldia é meio doido, né? Então ele é meio explosivo demais, né? Então a reação dele no lance que ele foi expulso foi absurdo, assim, foi sem necessidade, sem lógica que o Zubeldia fez, e aí o Fluminense perde o técnico por mais de 70% do jogo, né, o seu comandante, e também perde ele para a semifinal. É óbvio que o Fluminense, na minha concepção, é franco favorito, já era antes favorito, agora é franco favorito depois desse jogo, mas tem o segundo jogo, né? Então o Fluminense não vai ter o Zubeldia dentro do campo para comandar os seus jogadores. E vamos esperar, né? Mais uma vez, fazendo uma crítica aí bem grande ao modelo da Ferdi do campeonato, um campeonato onde a gente tem semifinais quartas de finais em jogo único, semifinal em 2 jogos e final em um jogo. Assim, não faz sentido nenhum esse movimento da Ferdi de construção do campeonato, né? Antes da gente entrar aí no Flamengo e Madureira, galera, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, né? Sigam lá nas nossas redes. Eu também criei
a rede do Softball no Instagram e também no TikTok, né? Então, @softball_oficial e todas as nossas redes. Então acompanha lá, segue. Lá no TikTok a gente está aí com quase 60 seguidores, então assim, a gente está movimentando para ganhar visibilidade. No Instagram a gente tem poucos seguidores, né? A minha conta pessoal, que é o Osmar Elias 84, no Instagram, tem um pouco mais de 150 seguidores, então eu criei o Softball agora. Então os meus amigos estão dando muito apoio, agradeço todo mundo pelo apoio. Mas quem visualizar o vídeo aí puder compartilhar, seguir, se inscrever lá no canal, comentar, dar like, vai ajudar pra caramba a gente, né? A gente tá aí no YouTube um pouco mais aí de 5.000 visualizações, incluindo aí vídeos e shorts, né? E a gente está aí com um pouco mais de 130 inscritos. Então muitas pessoas também visualizam os vídeos, os shorts e não se inscrevem no canal. Então se vocês puderem dar essa moral vai ser bem bacana, beleza? Falando do Flamengo e Madureira, eu confesso que eu não vi o jogo, eu estava ouvindo, né, que eu estava indo para um aniversário. Inclusive, Lelê, beijo, o Dindo te ama, seu aniversário é hoje, então parabéns aí para você, para o mundo todo saber que hoje é seu aniversário. Hoje, segunda-feira, dia 23 de fevereiro, se não me falha a memória, hoje é 23, ou 22, né, a confirmar, mas é essa data aí. Então, eu ouvi o jogo, né? Então, o primeiro tempo foi um jogo de 0-0, mas claramente o Flamengo é um time que ainda está em condições físicas inferiores às possibilidades dele, né? O time do Flamengo é um time muito bom, a gente sempre fala isso, né? Tratando o futebol sem clubismo, né? Então, ontem o Flamengo entrou em campo com um time meio que variando ali de titular para reserva, dando algum descanso para alguns jogadores, mas em plenas condições de ganhar do Madureira, né? Então o primeiro tempo foi 0-0, não teve muita ação no primeiro tempo. Em compensação, no segundo tempo, que é uma máxima, né, que eu quero até abordar aqui no canal com vocês, que eu fico acompanhando, eu vejo futebol de uma forma ampla, e aí comparando o Campeonato Carioca com o Paulista, né? Os times de menor investimento de São Paulo têm muito mais condições, são muito mais competitivos do que os times de baixo investimento aqui no Rio de Janeiro. Então isso acaba trazendo o nível do campeonato um pouco para baixo, né? E aí fazendo comparação, o Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino, sendo que o Novo Horizontino é a melhor campanha do Campeonato Paulista, né? E a Portuguesa quase tirou o Corinthians, né? Foi ali nos pênaltis a classificação do Corinthians. Então, assim, é bem complicado. Isso é muito difícil de se imaginar no Rio, né? Então, assim, a gente teve aí o Botafogo eliminado nas quartas de final, mas eliminado pro Flamengo, né? Que é o time grande que estava com dificuldade na fase de classificação, na fase classificatória, por ter jogado muitos jogos com o time sub-20. E o time sub-20 não teve êxito nos jogos que jogou, então acabou complicando um pouco a classificação do Flamengo, mas quando o time titular entra em campo, a gente vê que a diferença é brutal, né? Só um minutinho, gente, dá uma golinha na água aqui. Então, assim, é brutal a diferença de nível do time de pequeno investimento com os 4 grandes aqui do Rio. E aí, quando os times de menor investimento resolvem tentar sair para o jogo do tipo assim, cara, dá pra gente competir, aconteceu no segundo tempo, né? Um amasso do Flamengo, né? O jogo terminando no placar de 3-0, jogo fácil para o Flamengo. E aí a segunda partida vai ser no próximo domingo. A tendência, acredito eu, que o Flamengo pode também poupar mais jogadores ainda, né? Porque aí tem as rodadas de Brasileirão, tem uma Recopa, a segundo jogo da volta contra o Lanús, que o Flamengo precisa ganhar de mais de um gol de diferença para se tornar campeão da Recopa Sul-Americana. Então eu acredito que o Flamengo não deve ir com força máxima contra o Madureira, até se preservando para uma provável final, né? E aí, pensando em Flamengo, né, quem acompanha o canal aqui desde quando a gente começou sabe quais são a minha visão quanto ao Felipe Luiz.
né? Eu acho que ele é um treinador super promissor, mas não é esse treinador todo que dizem, e aí nesses tipos de jogos isso vem muito à tona, né? Fica muito claro que o Flamengo hoje ele consegue ser superior pela qualidade dos seus jogadores, não somente pela o treinamento, a disposição tática, as movimentações treinadas. O Flamengo tem muito pouco, e aí ele se vale dos seus valores individuais, que são muitos, né? Então acaba que o Flamengo sobressaiu nisso. É muito provável que seja mais uma final Flamengo e Fluminense. Eu acho muito difícil do Vasco agora sem Diniz, com algumas situações bem chatas de gestão de elenco mesmo, de jogadores, de qualidade técnica, conseguir passar pelo Fluminense. Vai ser uma surpresa se isso acontecer, mas futebol, né, gente? Tudo pode acontecer. Então, acredito eu que daqui a 2 finais de semana a gente vai ter aí a final Flamengo e Fluminense. E aí, falando de surpresas, né, a gente teve aí Santos, e aí saindo um pouquinho aqui do Rio, né, gente? Santos e Novo Horizontino, o gol no último minuto do Novo Horizontino, ganhando o jogo do Santos de 2-1. E é o que eu tô colocando para vocês aqui de baixo investimento, né? Dos times de baixo investimento. Em São Paulo, a gente tem o Novo Horizontino com a melhor campanha do campeonato, entre todos os times. Então, caso ele chegue aí numa final, ele vai disputar os jogos em casa, né? Os jogos finais das decisões vão ser no campo do Novo Horizontino. Tivemos aí a Portuguesa empatando com o Corinthians em 1-1, né? Tomando o empate do Corinthians e perdendo nos pênaltis, né? Com o Hugo mais uma vez sendo destaque nas decisões de pênalti. O São Paulo ganhou do Bragantino, né? De 2-1, se não me falha a memória. O Palmeiras ganhou de 4 do Capivarianos, também, se não me falha a memória. Então, se desenhando assim as semifinais do Campeonato Paulista, né? Então, eu não sei a ordem dos jogos, tá, gente? Depois eu vejo aqui, posto para vocês aí a ordem dos jogos certinho, mas também está aí na sua reta final. Tivemos outros jogos, né? A gente teve aí Juventude Grêmio, teve o Campeonato Gaúcho também, que foi bem, bem bacana, o Campeonato Paranaense também, mas aí eu acabei que eu não consegui acompanhar tudo. Mas falando dessa situação do futebol do Rio, é assim que está se desenhando, tá? Então, fazendo esse vídeo aqui para a gente poder trocar essa ideia. Tô criando esse costume dos vídeos, né? E não só da resenha, do vídeo mais longo, mas também vários shorts, vários vídeos mais curtos, vários cortes, quando a gente vê a resenha maior. Então, conto aí com a ajuda de vocês aí nessa empreitada nossa aí de crescer o canal, divulgar aí o nosso bate-papo, nossa resenha. Eu vou vir aí, espero eu, essa semana ainda, com um vídeo, ou eu, o Alberto, né, o Beto e o Vinícius, ou só eu e o Vinícius, porque o Beto ontem teve uma situação médica, então, mas tá tudo bem com ele, tá? Mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer um vídeo com ele essa semana, então caso a gente não consiga, a gente deixa para fazer um vídeo, o grupo todo nosso aqui para a final do Carioca, tá, gente? Para fazer um pré-jogo aí de final, para a gente poder trocar essa ideia, né? E é isso, tá? E fechando, né? A gente não falou aí de carnaval também, só para fechar o vídeo. Unidos de Maricá foi campeã da Série Ouro aqui do Rio de Janeiro, que é o antigo grupo de acesso. Então ela subiu aí para o grupo especial ano que vem, vai fazer parte do grupo especial. Unidos de Maricá que já está aí batendo na porta, um investimento grande da Prefeitura de Maricá no carnaval, dando importância. Maricá está fazendo, o governo de Maricá está fazendo uma valorização muito grande da cidade de Maricá, e um dos carros-chefes aí também do governo de Maricá é esse investimento no carnaval para trazer visibilidade para a cidade, né? Eles fazem muitas coisas bacanas lá, né? Tem transporte, em grande parte do transporte é gratuito, tem a própria moeda de transição comercial, então é bem bacana o que está acontecendo em Maricá quanto à gestão. E isso está refletindo no carnaval, né? Então a gente tem aí Unidos de Maricá
ano que vem fazendo parte do grupo especial. A Botafogo Samba Clube se manteve no grupo na Série Ouro, então é bacana, segundo ano dela na Série Ouro, segundo ano permanecendo. Isso para escolas menores é muito importante, a permanência. Vai ganhando cancha, vai ganhando robustez. E ano retrasado, né, se não me engano, ela ficou em 11º, esse ano ela ficou em 6º. Então, assim, já está tendo uma visibilidade bacana com a escola. Então, Botafogo Samba Clube mais uma vez aí no grupo de acesso. E a gente vai, durante o ano, também falar um pouquinho de carnaval, né? Fazer esses vídeos também de carnaval, eu acho bacana a gente abordar. A gente teve muita mudança na Portela, né? Teve bastante mudança na Portela. Eu fico sabendo muito da Portela por causa da Luana, né? Porque a Luana acompanha muito. Então a gente já tem aí basicamente alguns componentes saindo da escola, outros possíveis entrando. Tem movimentações, a Maricá vai movimentar muito, né? O grupo especial também, de trazer aí pessoas importantes do carnaval para ela. E ao longo aí dos meses a gente vai falando um pouquinho desse carnaval também. Que carnaval, gente, não acontece só na avenida, na Sapucaí, né? O carnaval acabou de acabar, né? Então a gente está aí no primeiro dia, vamos dizer assim, primeira semana útil completa após o carnaval. E já começam os movimentos, daqui a pouco já tem as escolhas de samba para as escolas trabalharem, então a gente vai acompanhar isso também, trazer um pouquinho aqui no canal, beleza? Então, gente, mais uma vez, obrigado, segue a gente, compartilha, dê o like, ativa o sininho, acompanha a gente nas nossas redes sociais. A gente vai voltando, comenta no vídeo, bota sobre o que vocês querem fazer. Eu estou preparando um bate-papo num barzinho de um amigo lá em Bom Sucesso, né? Eu estou aqui na minha casa, na Vila da Penha, na minha nova, antiga, futura casa, né? Porque estou no processo de mudança, eu estou no mesmo prédio, só estou mudando de apartamento. Então, isso aqui acabou virando o nosso cenário, e aí eu peço desculpa para vocês aí por alguns barulhos extras, a minha voz, a nossa resenha, porque eu estou na varanda do meu apartamento, né? Que eu acho que é o lugar mais aprazível para a gente poder gravar vídeo aqui. Mas a gente vai melhorando essa estrutura aos poucos, então a gente já está programando de fazer um vídeo num barzinho, que também é uma das nossas propostas, né? Então apresentar, mostrar um bar que a gente costuma frequentar em Bom Sucesso, né? E aí não é restaurante, tá, gente? É bar, é botequim mesmo. Então a ideia é a gente mostrar ali o ambiente que a gente foi criado, a gente cresceu, conviveu, e aí só esperando o Beto ter 100% restabelecido para a gente poder fazer essa resenha. É importante ele estar, faz parte da alma do canal, e aí a gente vai voltar com isso, beleza? Então segue a gente, dê o like, ativa o sininho, a gente vai se falando. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez e valeu!